Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma fantástica live de Dan Bonfim. Essa que é a edição de número 11 desse projeto que já está fazendo o quê? Um mês, mais ou menos? Acho que sim, acho que já faz um mês que a gente está tendo fantásticas lives. Que gostoso! Deixa eu dar um oi, acenar aqui para quem vai chegando. Dar um oi para todo mundo que está assistindo agora, quem está assistindo depois, quem está assistindo no YouTube, quem está assistindo no Spotify, não está assistindo, está ouvindo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperando esse pessoal ir chegando. Tina. Eu já vou dando um aceninho para quem vai chegando primeiro, né? São essas pessoas maravilhosas. Na nossa fantástica live de hoje, eu vou conversar com Bielo Pereira, que acabou de entrar aqui na nossa live. E eu já vou organizando aqui para a gente começar a conversar para você. Estou dando esses aceninhos aqui para quem vai chegando primeiro. Olha, eu tô até com um pouco de make ainda de ontem. Ela mesma, hello! Olha ela! Hello! Que linda, linda! Ai, obrigada! Você também. Obrigada pelo Adorei a convite. make! Maravilhosa! É make do dia a dia? Basiquérrima! Bem dia a dia. Não, hoje tá realmente dia a dia, tá? Às vezes eu dou uma inspirada. Hoje tá real dia a dia. Socorro, basiquinha. Cotidiano, um dia comum na vida dela, maravilhosa. Dia de ir às compras, a louca. E aí, como é que foi o dia hoje, Bielo? Me conta. Foi tranquilinha, gravei um materialzinho que tá pra sair aí de um. Eu não sei se pode falar ou não, mas gravei um material aí com um cantor. É porque Entendi. agora eu comecei a falar, daí eu lembrei, será que pode falar ou não? Não Talvez seja sei. confidencial É, ainda. É né? melhor não Talvez. falar, né? Melhor não falar. Aí eu gravei hoje à tarde, gravei uns vídeos que eu pretendo subir no meu IGTV mais pra frente. E estamos aqui, né? Belíssimos, tranquilas e calmas. Tava vendo uma sériezinha com a minha mãe agora há pouco. E estamos Que aqui. gostoso. E E eu já vi você você? falando. O que eu fiz hoje? Absolutamente nada. Eu amo! Icônica. Cara, eu só comi. Não, mentira, mentira. Hoje eu dei uma trabalhada. Eu tinha uns textos para fazer, eu participo de um podcast, então eu tava escrevendo esses textos. Daí preparei um pouquinho pra gente conversar, né? Que a bicha não pode vir aqui despreparada para falar com a diva, né? Então a gente dá uma preparada. E que mais? Ah, foi mais ou menos isso hoje. Mas eu ia te falar, eu já vi que você tem um R puxado. Da onde que você fala, queridona? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Ah, é verdade, é que De você São não é de São Paulo. Você é de São Paulo? Paulo? Não, eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, onde a gente tem o R muito puxado, realmente. Ah! Não, eu sou daqui de São Paulo, mas é que aqui em São Paulo também puxa muito R, né? Aqui, tipo, Ah, tá. na cidade não tanto, aqui em São Paulo, São Paulo, não, nem tanto, mas nas cidades do interior, muito que a galera fala. De onde você é? São Paulo, porta, porteira, portão, que a gente puxa muito, né? Ah, entendi. Então, Bielo, vamos começar essa live bem gostosa. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é Bielo? Bielo por Bielo. Bom, Bielo por Bielo, eu sou uma diva, um acontecimento da natureza, mentira. Também. Eu sou criadora de conteúdo para internet, sou gordo ativista, trabalho com causas de racialidade e causas de gênero. Eu tenho um projeto que chama Diversidades in Company, onde a gente leva experiências sobre diversidade dentro do mundo corporativo. E também sou apresentadora da GNT no programa Coisa Boa Pra Você, que sai todas as sextas-feiras às 11 horas. Inclusive hoje teve episódio novo com a presença da Rafa Kalimann, maravilhosa. Beijo, Rafa. Aquelas. Que íntima, adoro. Que gostoso. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre. Aqui a gente tem um problema de. É raiz aqui, né? Tem um problema de som. Eu moro numa rua bem movimentada.
Aham. Mas a gente está aqui para falar hoje sobre um pouquinho sobre intersexualidade e um pouquinho sobre gordofobia, né, Bielo? Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre intersexualidade. O que que é intersexualidade? Certo. Então, no caso, a gente tem intersexualidade e o intergênero, que são dois marcadores pelos quais eu perpasso. Vamos começar com intersexualidade. Intersexualidade, ela hoje, quando uma pessoa nasce, ela nasce. Hoje não, né? Sempre. Quando uma pessoa nasce, ela nasce, As ou ela pessoas vai sempre ser. nasceram. É, exato. Ou a pessoa vai nascer macho, ou ela vai nascer fêmea, ou ela vai nascer intersexual. É uma condição pré-existente. Isso aí eu tô falando em Uhum, relação às gônadas, tá? Então seria, ou vai nascer com uhum. pênis, vai ser macho, com Sexo vagina vai ser fêmea. biológico, né? Isso, sexo biológico. Intersexualidade é o sexo biológico. Só que a intersexualidade, ela pode ser identificada no corpo de um ser humano não só pelo sexo biológico. No caso, eu nasci e fui identificada como um macho, mas a intersexualidade ela é uma condição pré-existente que ela vai se Uhum. mostrar no seu corpo de várias formas. Ela pode se mostrar de forma gonadal, que é isso, a pessoa nasceu. Você vai olhar e vai falar uma pessoa intersexual. Ela pode aparecer durante o desenvolvimento da vida dessa pessoa, então pode ser de forma cromossômica, que aí, então, de acordo com XY, XX, essas coisas, gente, eu não sou bióloga. Esses dias eu fiz um vídeo, daí eu falei YY, aí teve gente que comentou, ah, YY não existe. Eu falei, gente, eu falei que eu não sou bióloga. Mas é Dá uma nessa inventada, né? linha. A YZ, é Exato! YZH, Exato! SXJ. Mas é o quê? São vários tipos. Jogou o Mas, cromossomo no Google, já acha. Mas é isso. É uma das formas de se identificar. mas o que importa, o que a gente quer dizer aqui é que existe uma diversidade muito grande de se nascer biologicamente também, né? Porque a gente fala muito de gênero, Isso! sexualidade, mas biologicamente também é possível nascer de diversas maneiras diferentes, né? E é isso que Exatamente, você traz. exatamente. Exatamente, porque daí isso é uma condição pré-existente, né? Eu não tenho como me desvencilhar dessa condição. Então, no meu caso, ela aparece de forma fenotípica. Ela pode aparecer de forma genética, né? De forma cromossômica e de forma fenotípica, que é o desenvolvimento do corpo. Então, é Hum, como se fosse uma pessoa. Então, a pessoa, quando ela nasceu, ela não foi identificada como intersexual, mas ela teve um desenvolvimento cromossômico, um desenvolvimento fenotípico para para uma uhum, identificação de sexo biológico oposto. Então ela passa a ser uma pessoa entendi. intersexual, porque ela é uma pessoa que nasceu identificada como feminino, então como fêmea. Então ela tem a vagina, só que ela Que teve é um o que desenvolvimento antes se chamava masculino. de hermafrodita, né? Isso, exatamente. É o que antes se Uhum, chamava de hermafrodita e hoje não se usa mais esse termo. É um termo pejorativo para você identificar essas pessoas e você não identifica elas uhum, apenas pelas gônadas. Pode ser também, uhum. mas existem esses outros fatores, que eles podem aparecer em conjunto ou separadamente. No meu caso, é de forma fenotípica. O meu corpo, por exemplo, essas mamas belíssimas, que eu amo, que as pessoas sempre perguntam pra mim, ai, quanto que você colocou de peito? Você já fez algum redesenho no meu corpo? Porque a minha forma é uma forma feminina, se eu já fiz algum redesenho no meu rosto. Nunca, sou 100% biológica. Esse é o meu corpo, essa é a forma como eu nasci e me desenvolvi. Por isso que o meu corpo ele é um corpo intersexual. Isso é intersexualidade. Intersexualidade ela é pré-existente. Uma pessoa não se autodeclara intersexual, entendeu? Aí tem a questão de gênero. Eu não sei também se entrava agora, talvez não entrasse, mas eu vou falar, vou falar. Não, sim, claro, claro. Porque você é intersexual, mas você também é bigênero, né? Exatamente, exatamente. Eu Que sou já é uma outra bigênero. coisa. Só deixa eu perguntar uma coisa. Você tá usando Pode algum tipo perguntar. de fone Tô de usando. microfone? Tô Mas usando tem esse microfone fone. junto? Porque tá bem baixinho pra mim. Ele tem microfone junto, tá muito baixo? É porque daí eu Não, uso. Ah, socorro. não, tá tranquilo. Tá tranquilo. É só isso, se você puder. Não, é que não Tá, vai fazer diferença, porque o microfone tá aqui. Colocar mais perto aqui, eu entendi. ia Então, tentar tá. Olha colocar outro só. fone. Eu posso tentar colocar um Não, fone com arrasou. fio. Olha só, eu vou segurar minhas orelhas, se você não se importar. Vai ser um pouco estranho essa conversa comigo segurando minhas orelhas, mas tá tudo bem por mim. Tá. É... É que normalmente nunca reclamaram com esse fone, né? Eu comprei ele, inclusive, pra fazer live. Porque daí Aham, ele é melhor pra fazer, porque eu não preciso ficar com fio aqui no meio, né? Eu consigo me mexer e claro. tá tudo certo. Aham. Não, talvez seja até o meu fone que seja meio podre. Eu que vou trocar. Vou comprar um igual o teu, aquelas. Não, socorro. É,
O que que acontece em relação à sexualidade? Aí, então, a gente já falou sobre ser intersexual e a questão em relação a gênero, né? O gênero não. É, em relação ao gênero. Uhum, Tanto o gênero quanto a nossa sexualidade, elas são autodesignadas. Você sempre vai se autodesignar. Como é que o gênero funciona? A pessoa foi lá, ela nasceu ou macho ou fêmea ou intersexual, e aí a partir do momento, a partir do momento que você nasceu, normalmente a sociedade já te coloca numa caixinha de gênero, ela te pré-designa, ela te dá um gênero que vai ser o seu pré-designado. Então, a pessoa nasceu macho, essa pessoa vai ser pré-designada como sendo do gênero masculino, certo? Então, é um menino. uhum, A família foi designou que essa criança é um menino. Com o tempo, essa pessoa vai crescendo e ela se entende e vê que ela é uma mulher. Então ela passa a se autodesignar como uma mulher. Na maior parte da sociedade, isso acontece com uhum, todo mundo. Com todo mundo. Então, uhum, qual que é a diferença? Por exemplo, no seu caso, você nasceu macho, sua família te designou uhum, como sexo masculino, e você não precisou parar e pensar, mas você sempre se reconheceu como sendo do sexo masculino. uhum, Então, hoje você é um uhum. homem, um menino, porque você se autodesignou como um menino. E aconteceu de Apesar dar de ter sido um match. processo inconsciente, essa autodesignação, ela Sim, aconteceu, né? exatamente, é exatamente esse o ponto. Apesar de não ter sido consciente, por que que é tão doloroso e tem que ser tão consciente quando é para uma pessoa transexual? Porque a sociedade não lê isso ainda como a normalidade. É isso que a gente tenta trazer, para ler como uma normalidade. Você pré-designou, ok, você teve um bebê e você pré-designou. Ele não atingiu essa expectativa. É basicamente a mesma coisa de quando você coloca um peso do gênero na vida de uma pessoa, é a mesma coisa de quando, eu tive esse filho e ele vai ser médico. Acabou. É isso. E aí ele cresce e fala, não, eu quero ser cantor. Ele cresce e fala, não, eu quero ser outra coisa. Então você fica, como assim você tem que fazer isso? Você não Uhum, vai lá e vai obrigar ele a fazer. Você vai falar, ok, é o que você quer fazer. Eu preferia que você fizesse outra coisa, mas ok, é isso. É a mesma coisa com o gênero. O uhum. gênero sempre é autodesignado. O que acontece é que às vezes ele dá match com o que foi pré-designado. No meu caso, E eu sou você uma se pessoa. identifica como bigênero, né? Isso, eu me identifico nos dois. Eu me identifico tanto no masculino quanto com o feminino. Por isso que eu sou uma pessoa trans não binária. Porque tem as pessoas trans Uhum. binárias, que são as pessoas trans que são ou nasceram, foram pré-designadas como masculino e agora são feminino, ou foram pré-designadas como feminino e agora são masculino. São as pessoas trans binárias. Eu sou uma pessoa trans não binária E por você é EPO. bissexual também? Ou não? Aí já é Ah, outra it's questão. complicated. Não! São coisas separadas, né? São caixinhas separadas. Eu sou Entendi. polissexual. Mas eu tô tentando entender a tua identidade cultural, entendeu? Ah, você tem uma outra ainda, uma outra estrutura de sexualidade. Sim, sim, eu sou polissexual. Porque, por exemplo, quando você fala que uma pessoa é bissexual, então quer dizer que ela só vai transar e só vai sentir interesse sexual e talvez sentir um interesse afetivo amoroso por pessoas que são de determinado sexo ou de determinados dois sexos. Não é o meu caso. O que que é o polissexual? Vamos começar por um que já é mais famoso, né? Que é o pansexual. Uhum. O pan é a pessoa que vai sentir atração e vai poder se ver em relação afetiva com qualquer gênero. Não importa o gênero da pessoa, essa pessoa vai sentir essa atração, certo? Eu sou uma pessoa Uhum. polissexual. Eu consigo sentir atração e me ver em relacionamentos afetivos com muitos gêneros, mais de dois, com muitos gêneros, porém não todos. Tem alguns gêneros que eu olho e falo, ok, gosto, legal, mas Esse não. não, not today, hoje não, paro, mora longe. Adoro. E me conta, tipo, a gente fala muito sobre você ir, quando você é gay ou quando você é trans, a gente fala muito sobre você ir se descobrindo, né? Ou Sim. gay ou trans. Mas em relação à intersexualidade, você consegue definir assim como que você se descobriu ou se teve algum momento em que você se entendeu? Sim, Como sim. que foi Então, esse é processo? porque a intersexualidade, o mais difícil foi a falta de referência, né? Porque você ser uma pessoa, apenas uma pessoa trans, porque eu não deixo de ser uma pessoa trans, mas você ser apenas uma pessoa trans cis é o mais comum. Você consegue ter uma referência, muito poucas ainda, muito escassas,
mas você consegue ter, você consegue entender. E é mais fácil também de entender, né? Tipo, sou uma pessoa trans, então quer dizer que eu nasci menino e vou ser uma menina. Nasci menina e vou virar um menino. E ok, né? Que não é isso, gente. Muito grosso modo, socorro. Mas Uhum. é mais fácil. No meu caso, eu acabei vivendo um pouco de tempo em dúvida, né? Eu ficava, como assim? Mas será que isso não vai ser, eu não tô errada? Porque ao mesmo tempo que eu me vejo, que eu sei que eu sou uma mulher, isso não anula o fato de eu ser um menino também, sabe? Das coisas estarem acontecendo e de eu realmente me identificar com os dois o tempo todo. E aí eu fui me descobrindo, fui entendendo. E aí eu lembro que eu vi uma entrevista da Lineker bem antiga, que ela De falava que ela quem? era uma. Da Lineker. Ah, tá, entendi. E Eu entendi aí da ela. Aline. Daí eu falei, Daline Barros, a cantora evangélica. Socorro! Daí eu falei, será que é que tá acontecendo? Eu me Melhor parecia que rap! Socorro! Melhor rap! Socorro! Não, Deus o livre. 500 graus, da 500 graus. Lineker. A entrevista da Lineker. E aí, numa dessas entrevistas, ela tinha falado, por um tempo ela se sentia como sendo uma pessoa que era um homem e uma mulher ao mesmo tempo. E eu comecei a olhar e falei, é isso, sabe? E eu gosto muito de dar Uhum, esse exemplo, por quê? Porque hoje a Aline, a Lineker, ela é, olha eu falando Aline, a Lineker, ela é uma mulher trans. Entendeu? Então, ela é uma mulher trans. uhum, E isso não invalida a minha existência. Não é porque por um tempo, até ela terminar o processo dela de transição e se reconhecer como uma mulher trans, ela passou por uma fase onde ela se sentiu homem e mulher ao mesmo tempo, e agora ela é uma mulher trans, que eu seja uma fase meio. A minha existência, eu sei que ela está completa nela mesma. Eu sei que eu sou uma pessoa intersexual. Mas muito do que acontece é que para a sociedade é muito difícil, a nossa sociedade é muito binária. Nossa sociedade é muito ou você é uhum, uma coisa ou você é outra. E eu sou uma coisa uhum. e outra. Então a sociedade fica meio tipo, como é que eu vou assimilar? Tanto que, por exemplo, quando eu acabei de explicar de gênero, acabei de explicar de sexualidade, qual foi a sua primeira pergunta? Você é bissexual? Porque as pessoas ficam, tá, e aí? Então como é que é? Se eu Uhum, sair com um cara hoje, eu vou ser o quê? Eu vou ser gay ou eu vou estar sendo hétero? uhum. Entendeu? E essas É, necessidades e definições também, né, que a gente vai tendo para colocar a pessoa num lugar que a gente consiga entender ela, né? Porque às vezes a gente é- pode se entender completamente do jeito que a gente é, mas a gente também quer, a gente quer se fazer entender às vezes, né? sim, não, e é extremamente importante. Tem uma. A Margot, não sei se você conhece a Margot Thornton, ela é maravilhosa. O arroba dela é arroba mulher trans. Ela é perfeita, ela fala muito sobre essas causas e ela tem Uhum, uma fala que é muito legal, que ela fala assim, quando você dá nome a uma coisa, aquela coisa passa a existir. Então, ao mesmo tempo que a gente fica, gente, foda-se, vocês não tem que ficar perguntando, não tem que ficar, uhum. não tem que ficar querendo colocar as pessoas numa caixinha. É Tem importante um que as outro lado, caixinhas né, que existam, porque só uhum, assim a gente consegue, dando nome aquilo existe, né? Então tá, porque sempre tem uhum, aquela pessoa que faz que pega gente, que faz isso, que faz aquilo, mas e aí, como é que você identifica? Como é que você replica conhecimento? Se não tem nome, você não uhum, replica conhecimento, sabe? Mas é claro que é um uhum. pouco sufocante, né? E quais são os desentendimentos, assim, os preconceitos ou coisas que as pessoas mais, assim, não entendem, assim, que você percebe? Então, é muito também relacionado, por exemplo, ao meu nome, quando eu falo que eu sou uma pessoa. Eu falo, gente, eu não tenho problema de me chamar no sexo masculino ou sexo feminino. Ou Porém, bielo caso ou queira, abielo. ou bielo ou abielo, não tem problema. Porém, caso queira, caso consiga, porque como eu sou mais aberta, né, fica mais de acordo com como o interlocutor vai se sentir confortável. Caso queira, pode me chamar no feminino, por exemplo. Então acontece Uhum, muito de me chamarem no masculino, sabe? Mas até aí eu uhum, não tenho muito problema, sabe? Não tenho real problema. Mas só que eu prefiro até ser chamada mais no feminino. É, coisas que acontecem também relacionadas a isso é muito quando eu tô em posição. Quando eu preciso falar meu nome de registro, que eu não tenho problema nenhum, que é Gabriel, belíssima, que sou. E a uhum. pessoa, ela tá com aquela imagem, tipo, a cara, as pessoas, elas sabem que elas não podem falar, mas elas não conseguem disfarçar a cara, sabe? Aí uma vez eu fui numa Aham. balada aqui de São Paulo, que inclusive eu amo, beijo Tóquio, me chama depois da pandemia pra ir aí, que vocês já me barraram, só porque eu cheguei 4h30 da manhã e a festa ia acabar às 6.
Eu queria pagar pra entrar em 1h30 mesmo assim. A louca. Minha É, escolha, né? minha escolha. E aí que uma menina pecou por excesso até, porque eu cheguei belíssima, bonecucha que sou, trabalhava numa empresa que era muito perto da. Era basicamente atravessava a rua, tava na porta. Então eu chegava lá muito cedo. E aí as meninas da porta tava lá belíssima, bonecaça. Cheguei, dei meu RG pra ela fazer a entrada, né? Daí ela leu o RG e falou: qual o nome social que você quer usar? Aí eu falei, Gabriel Pereira da Silva. Aí ela parou assim, olhou pra minha cara e falou, você quer ser chamada de Gabriel? Aí eu falei, ué, sim, é o meu nome. Aí ela, tá bom. E aí ela foi e escreveu, tipo, você vê que ela tinha a equipe super bem treinada, a equipe com cuidado de ver a Aham. imagem, de Ela tentou fazer o perguntar. melhor Ela dela, tentou né? fazer o melhor, mas pra ela ficou chocada, tipo, como assim você quer ser chamada de Gabriel? Pra gente ver o quanto o nome ele é uma Ela coisa que deve ter dá pensado, essa peso. menina ela pode escolher o que ela quiser, o nome que ela quiser, e agora ela vai querer chamar de Aham! Gabriel. Tipo isso, sabe? Exato, não, certeza, certeza. Sei Ela ficou lá, me tipo, chama de Valesca, sua louca. socorro! E tipo, e a galera fica meio assim. E também quando eu falo, quando eu uso Bielo, né? Porque mesmo assim, o nome que eu mais uso que é Bielo, que é o meu nome artístico, é o nome da minha persona. Não chega a ser minha persona, Uhum, né? Quem eu sou mesmo, né? Quem me representa. É um nome que uhum. ele é masculino, né? É um nome que lembra, que é mais comumente visto como masculino. Então as pessoas às vezes elas ficam meio. O nome eu acho que é uma das coisas. E eu acho que é o que mais me representa. Eu amo quando a pessoa tem essa imagem e ela, ao mesmo tempo que ela tem essa imagem, ela vem um nome masculino e ela fica. What the fuck? Você vê aquele Seria bug por muito legal 30 se você tivesse segundos? uma câmerazinha, sabe, escondida, e você fizesse Sim! isso com várias pessoas e depois editasse um vídeo, sabe, com várias reações a Nossa, Gabriel. sim! Sim! Exatamente, sim, sim, sim. Isso pra E mim é a coisa mais Gabriel? incrível. Gabriel, sua louca, Gabriel, tô adorando isso. Gabriel, agora eu queria que a gente conversasse um pouco também sobre gordofobia, né? Que é, digamos assim, um segundo tema aqui da nossa live, Sim, né? sim, sim, sim. Ahn, deixa eu pensar. E Assim, ó, eu queria as padrão começando. formulando pergunta pras gordas é tudo. Sempre dá esse bug também. Fica, ai meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa errada? Pergunta. Não, tô tranquilo, mas é que assim, eu tô perguntando, eu tô pensando em como entrar assim nesse tema, porque eu queria entender como que a gente vai então considerar o que que é gordofobia. Qual a diferença entre gordofobia e uma pessoa? Porque a gente pode pensar que, eu, por exemplo, não estou satisfeito com o meu corpo, eu estou me sentindo um pouco gordo, ou eu não estou, digamos assim, não estou cumprindo um padrão, e de alguma maneira eu acho que eu sofri gordofobia em tal lugar porque me falaram tal coisa. Mas qual que é a diferença, então, entre tipo, Gordofobia e uma pressão pessoa estética. magra que está lidando com uma pressão social, isso Gordofobia também e pressão é estética. gordofobia? Uhum. Não, então, são É. gordofobia e pressão estética. Gordofobia é uma coisa, a pressão estética é outra. Porque tem, tipo, essa questão de, tipo, a pessoa, ela é magra. Ela é uma pessoa magra. Só que ela não tem o corpo Uhum. trincado como o das pessoas que ela vê na televisão. Mas ela é uma pessoa magra. Não é que ela tá Uhum. fora de um padrão, ela tá dentro do padrão. Ela é uma pessoa que tá no padrão. É muito diferente isso de gordofobia, que é aquela pessoa que tem que emagrecer 5, 10 quilos, porque tem uma gordurinha aqui, outra ali. A questão maior, quando a gente vai entender a gordofobia, é a patologização que a gente coloca em cima disso. Muitas das vezes essas pessoas, a gente está falando, quando você fala de pressão estética, é literalmente ligado ao estético daquela pessoa. Você está querendo que ela preencha um padrão igual das pessoas que estão ali na televisão. Então é isso. Você chega pra ela Uhum. e você mesmo às vezes se cobra. A pessoa que passa por esse processo de estética, ela acaba se cobrando e sendo essa pessoa que vai fazer essas dietas malucas e que vai viver infeliz, mesmo estando já cumprindo todos os requisitos para estar dentro daquele padrão. E ainda mais quando ela está próxima ainda desse padrão, é quando ela acaba ficando mais louca ainda de por que que eu não tenho exatamente esse corpo. Pasmem, porque este não é o seu corpo. O corpo que você quer ter não é o Uhum. corpo que você tem. Como assim não é o corpo que você tem? Biologicamente falando, nós temos três grandes grupos de corpos. São os corpos ectomorfos, endomorfos e mesomorfos. Os ectomorfos são os ectomorfos são os corpos que são bem mirradinhos.
aquelas pessoas que não conseguem trincar, não conseguem pegar massa, elas não conseguem ficar fortes, elas são magras, muito magras. E o corpo delas é para ser assim, o corpo delas está saudável quando ele está assim. As pessoas do mesomorfo é o corpo, aquele corpo que pega a massa, é o corpo que fica trincado, é o corpo que a gente mais vê na televisão e é o corpo que a gente tem menos quantidade, não é porque são 3 que a população mundial é dividida em um terço para cada. Esse tipo de corpo é o corpo que a gente tem menor quantidade e é o corpo que é colocado como sendo o corpo saudável. E o Nesse corpo momento é o mais desejado, né? O corpo que exato. todo mundo quer alcançar, né? Exato. E o corpo endomorfo, que é o corpo que nasceu para ser um corpo gordo. É um corpo que ele vai ter mais massa, é um corpo que ele dificilmente vai ficar trincado, ele é para ser dessa forma, ele vai funcionar de forma saudável assim. Porém, o que acontece? Desde muito tempo lá atrás, quando a gente pega Michelangelo, que desenha o Davi, ele faz. É o Michelangelo e o outro. Como é que é o nome do outro, gente? O outro é o que faz barco, que faz as. Não é o Leonardo da Picasso. Vinci? Da Vinci, ele mesmo, o próprio, que é ele que fez a proporção áurea. E a proporção áurea, aquele desenho perfeitinho, que todo mundo tem que ser assim, ele é baseado numa estrutura de corpo mesomorfo. E aí, desde então, quando você pega a medicina, quando você pega, a pessoa tem que ter um peso ideal. Existe um peso ideal para cada pessoa. E aquele peso ideal tem que corresponder com o tipo de corpo, com o biotipo dela. Então, foi-se criada toda uma estrutura de pensamento voltada para um tipo de corpo que não é o tipo de corpo que a sociedade tem. Por isso que quando a gente fala de, você fazer uma cirurgia de estômago, você fazer alguma coisa assim, você está pegando um sistema que está funcionando, um sistema que está bem, você mutila ele para colocar ele dentro de uma categoria e de um corpo que não é o certo para ele biologicamente. Então você pega um corpo, você adoece ele apenas em prol da estética. Entendeu? Quando você chega nesse ponto, isso é gordofobia. Você está pegando a pessoa gorda e você está patologizando a existência dela. Quando você patologiza a existência daquela pessoa, você elimina ela de grupos e de conversas, porque ela é um corpo doente, isso é gordofobia. Então aí que está a diferença de quando a gente pensa de gordofobia e a pressão estética. Porque o quanto que a pressão estética te barra na sua vida de você conseguir fazer coisas, de você conseguir ter acessos a espaços, e quanto que a gordofobia te impede de atingir espaços. Eu nunca fui uma pessoa que posso chegar aqui e te falar, nem quando eu era jovem. Que eu era menor em tamanho, mas eu sempre fui uma pessoa gorda, desde pequeno, eu sempre fui. Nasci um bebê gordo e sempre fui uma pessoa gorda. Mas eu era menor porque eu era menor em tamanho, né? Porque eu era uma criança. Eu nunca fui essa pessoa que posso virar e falar, nossa, já entrei num shopping e tinha que guardar meu dinheiro porque eu podia gastar em qualquer loja. Tipo, não. A última coisa que eu sempre pensei em comprar em shopping era roupa. Já fui em shopping pra comprar sapato, pra comprar acessório, pra ir na boa praça de alimentação, que eu não sou obrigada, eu não sou boba, não tô morta, pra ir num bom cinema. Mas agora falar, tipo, eu fui lá e fui bem recebida, porque, tipo, eu ficava preocupada porque eu podia ver uma coisinha que eu gostasse e comprar. Jamais, entendeu? Então isso segrega pessoas, isso tira pessoas daquele Pois é, ambiente. tem esse segregamento, né, que você está falando, e tem uma questão social também, né? Porque a pessoa gorda, ela acaba que ela não é vista de outra maneira senão como gorda, né? Tipo, a única Exato. coisa que ela é gorda. Ela é desvalorizada. Então, fala um pouco sobre isso. Então, tanto que isso que você falou pra mim é um ponto crucial, porque quando as pessoas já me olham, elas já me veem a quantidade de marcadores sociais que são minorizadores pelos quais eu perpasso. Então, eu sou uma pessoa que sou gorda, sou uma pessoa que sou preta, sou uma pessoa que sou trans, sou uma pessoa que sou periférica. Ok. Cheguei aqui nesse ambiente. Qual é a primeira coisa que as pessoas vão olhar? Algumas pessoas podem até dizer que eu sou preta, mas não. A maioria, porque as pessoas vão olhar que eu sou uma pessoa gorda. Tanto que o meu processo de desconstrução real começou comigo me entendendo enquanto uma pessoa gorda. Porque quando eu comecei a querer trabalhar com criação de conteúdo e tudo mais, o que aconteceu? Eu cheguei num ponto onde eu comecei a ver eu comecei a entender, né, aonde eu estava, né, como é que era, e aí eu comecei a procurar causas, né, que me movessem. E aí eu sempre olhava e falava, causas de racialidade. Eu olhava e falava, tenho muitos amigos pretos, eu convivo com pessoas pretas, eu sou uma pessoa preta, mas sabe quando parece que pra mim eu nunca sentia na pele, assim,
sabe? Aquela coisa, aqueles atos de racismo Você não se pesados que a pessoa identificava via, tanto com não aquele tipo de conseguia. militância. Exato. Aí eu olhava causas LGBTQIA+, eu falava, tá, eu só convivo com as gays, eu sou uma gay, e, tipo, o que que tá acontecendo? Por que que eu não me identifico? E aí eu ficava, meu, o que que tá acontecendo? Até que eu comecei a ver alguns vídeos de body positive. E aí eu comecei a entender, sabe por que que eu não me identificava com outras causas? Exato. Tipo, Foi abrindo a vários brilhos, mente. assim. Exato, e eu falei, meu, é exatamente isso. Porque qualquer pessoa, antes dela conseguir ver se eu sou preta, conseguir olhar e ver se eu sou um menino gay, ou ver se eu, hoje olhar e ver se eu sou uma pessoa trans ou não, hoje olhar e ver, tentar parar pra pensar se eu vou ser periférico ou não, parar pra pensar qualquer coisa, ela olha e pensa, é uma pessoa gorda, elimina da mente dela. Tipo, não, eu não preciso lidar, eu não preciso falar com essa pessoa gorda. Hoje a gente tá começando a ver, assim, a pequenos passos, uma mudança nisso. Depois que eu me vi como uma pessoa gorda, que eu entendi que a sociedade, que o que a sociedade queria reservar pra mim era o não direito a viver, o não direito a espaços, o não direito a estar onde eu quisesse estar, eu falei, aqui não, querida, comigo não. E é disso que eu faço a minha militância de vida, né? E eu acho que uma coisa que é bem característico é que a pressão que a pessoa gorda pode sofrer para não ser gorda o tempo todo, né? Porque quando você faz Aham, parte de outras militâncias, digamos assim, quando você é gay, lésbica, trans, ou quando você tem um marcador de pele, militância antirracista, alguma coisa assim, né? São coisas que você não deixa de ser, né? Não tem como você deixar de ser gay ou deixar de ser negro, mas mas esse tem que é o como você deixar ponto, de não? ser gordo, né? Sim, é, na Então mente das existe uma espécie pessoas. de uma a pressão para não ser gordo é muito forte, né? Sim, exatamente, porque vem dessa patologização, né? Que a patologização é tão forte que é igual como eu falei, tipo, você vai mutilar o corpo daquela pessoa para que ela passe a ser uma pessoa que está saudável, passe a ser uma pessoa doente e a partir daí ela vai começar a viver, entendeu? Então é Tem uma muito questão até de uma forte. violência médica aí, né? Sim, sim, muito forte. Porque a Eles gente vê que ficam. existem várias violências médicas, na verdade, né? Sim, Até na com. intersexualidade a gente vai ver fazendo cirurgias para pessoa Exato. escolher um sexo, Porque você vai fazer a cirurgia na ou criança e já vai violência hormonizar desde obstétrica, criança. ou violência obstétrica, né? Existem várias violencinhas da medicina tradicional aí no mundo que a gente pode questionar, né? Mas existe uma violência muito grande contra pessoas gordas, né? Porque a pessoa gorda, ela digamos, vai num médico porque tá com um problema no joelho. Ah, é porque ela é gorda. Então vamos tratar a tua Exato. obesidade. Vai no médico porque ela tá com um problema no coração. Ah, é porque você é gorda. Então vamos Exato. tratar. Sabe? Então nunca é Isso. tratado o problema. Todos os problemas é porque você é gorda. Exatamente. E aí isso também vai gerando todo um ciclo, né? Porque você não tratou o problema porque você só ficou falando que a pessoa era gorda e você poderia ter resolvido. E como a pessoa gorda já sabe que toda vez que ela for no médico, alguém vai simplesmente olhar e falar, você não tem esse problema porque você é gorda, ela começa a parar de ir no médico. E ela, como é uma pessoa normal, sim, que também pode estar sujeita a problemas, como uma pessoa magra, ela simplesmente vai procurar ajuda só quando já tiver com um determinado problema muito avançado. Então aí, às vezes, ela vai acabar morrendo, não por gordura, não por ela ser gorda, mas pela gordofobia médica que existe. Tem alguns estudos que estão engatinhando ainda, eles estão acontecendo, porque a gente tem pouco material sobre isso, mas já estão produzindo já em larga escala alguns estudos que comprovam. Porque uma das grandes desculpas, por exemplo, de você fazer uma cirurgia de estômago, de você colocar um balão, de você fazer alguma coisa para você emagrecer, a de que você vai viver mais, certo? Só que você vai passar, você que era uma pessoa que estava 100% antes, não precisava tomar um remédio, A você bariátrica, estava ali né? Para vivendo bem. quem A não conhece os bariátrica, termos, isso que você está falando, a famosérrima isso. bariátrica, né? Que A tanto falam. famosérrima bariátrica, exato. E aí, quando esses estudos, o que eles comprovam? Que a quantidade de vida que você vai aumentar fazendo essa cirurgia e a proporção. Porque existem vários estudos que vão falar: se você pesa tanto, você tá ali com o IMC X, sua vida foi reduzida em tanto tempo. A média de vida ali máxima que a gente tem para o ser humano é 120 anos. Então é sempre daí para baixo. Né? Se você não é uma pessoa que se cuida, teoricamente só chegando em 120 anos, quem faz academia, quem come tudo certinho, vai pegar os velhinhos de 120 anos que existem hoje, pergunta se eles entraram na academia uma vez na vida.
Bom dia. Mas, né? teoricamente é disso. Você pega daí e você teoricamente vai descendo. Então, o que, que os médicos falam? Ah, você é uma pessoa gorda, você tem MCX, o seu máximo de vida passou a ser 80 anos. Mas se você fizer uma bariátrica, você vai aumentar ele em 15 anos. Você vai aumentar para 95. Já existem estudos comprovando que o efeito, o tanto de dano colateral que tem numa cirurgia bariátrica é tão alto e tão pesado, e a pessoa passa a ter tantas doenças e começa a não absorver os nutrientes e tudo mais, ela vai ser obrigada a tomar remédio pro resto da vida, que ele diminui a sua vida, os danos colaterais diminuem a sua vida, mas você vai ter menos tempo de vida depois de fazer a cirurgia do que você teria se você não tivesse. Então, se quando você começou, você viveria, entre aspas, até 80 anos, entre aspas, porque esses estudos são com bases, enfim, deveria ter 80 e ele já te prometendo 95, se você fizer a bariátrica, muito provavelmente você vai ter até 70, até 60, 70. Porque você vai passar a ter muitos problemas de saúde decorrentes da bariátrica que vão te matar antes de você chegar nesses 95 e antes mesmo de você chegar nos 80 que você chegaria sem ter feito, entendeu? Então, tipo, é pior. Você está piorando a qualidade de vida das pessoas única e exclusivamente por motivos estéticos. E Bielo, você tem experiências pessoais, provavelmente muitas, de ir em médicos e sofrer violência médica, né? Gordofobia médica. Conta um pouquinho pra gente das suas experiências. Eu queria entender também como que foi, tipo, o antes e o depois de você, quando você ia no médico, antes de você ter as reflexões acerca da sua grandeza, digamos assim, e depois, digamos, depois que você começou a ter essas reflexões, se mudou, tipo, se você chegou lá e falou, não, você vai me tratar, não é porque eu sou gordo, não. Se você teve esse empoderamento, sabe, de chegar num médico e falar, peraí, me respeita. Sim, sim, sim. Então, antes, né, eu ia no médico muito. Gente, eu vou no médico, faço meus exames, mas eu não sou aquela pessoa que vive no médico, sabe? É porque tem gente que tem uma dorzinha de cabeça, vai no médico, né? Eu não sou essa pessoa. Aham, sim, Eu vou, tá, eu tá, faço não. meu check-up e é isso, meu check-up anual e olha lá, socorro. Mas eu vou no médico, sim. Mas quando eu era mais novo, eu ia no médico muito com a minha mãe. E era muito, tipo, endocrinologista e tudo mais. Pra mim, uma das memórias mais assim, eu acho que eu tinha eu acho que eu tinha 7 anos, porque eu tava na primeira série. Então eu tinha 6 ou 7 anos, e aí a médica pegou, a gente ia no passeio no dia seguinte, no colégio. E aí a gente ia pro zoológico e a gente sempre fazia assim. Eu e minha melhor amiga, a gente pegava, juntava, a gente falava o que a gente queria levar, então a gente levava várias guloseimas e a gente meio que dividia no meio. Então você vai trazer essas, eu vou trazer essas, e daí a gente divide um com o outro. A gente não precisa comprar todas essas coisas, a gente precisa nossas mães comprarem. Beleza, já tava tudo certo. Isso aí, gente, é um longínquos 2000 e bolinha, tá? Não era tipo o WhatsApp com 7 anos de idade, depois que eu saí da consulta, eu podia avisar meu amigo o que aconteceu. Aí, beleza, tava tudo certo. Um dia antes a gente foi nessa endócrina. Essa endócrina, ela me pesou, e aí ela saiu da sala e voltou. Quando ela voltou, tipo, falando, eu fui chamar uma ambulância, porque a gente vai te internar agora, porque você tá muito gordo, você tem que ir pro médico, você tem que ficar internado, eu só vou te tirar daqui quando você emagrecer tanto. E eu comecei a ficar desesperado, uma Eu criança de não tô 7 anos de idade. acreditando. E Quantos ela anos? falando, eu vou te... Sete 7 anos. anos. E aí ela, tipo, eu vou te internar, eu vou te internar aqui, que eu não sei o que, não sei o que, porque senão você vai morrer, que eu não sei o que. E eu, tipo, gente, como assim? Socorro, que eu não sei o que. Imagina Aí tua ela, cabecinha, que e a, dozinha, que dozinha. exato! E aí ela começou a falar, tipo, você me promete que você vai seguir as coisas, que não sei o que. Eu, beleza, né? Tipo, socorro, mas eu quero ir pra casa. Aí eu cheguei em casa, comecei a conversar com minha mãe, e eu ainda falei, nossa, a gente já comprou as coisas, tem que levar pro passeio amanhã, que não sei o que. Minha mãe, não, você não vai comer essas coisas, você vai levar esses lanches aqui, que são os lanches que a médica receitou. E eu falei, mas o que eu vou falar? Aí minha mãe virava assim pra mim e falava, você vira pra eles e você fala que você vai morrer, que você não quer morrer, por isso que você vai comer essas coisas Nossa. e que você não vai levar. E eu tipo, ok. E aí eu Porque peguei e falei, os pais compram muito também, né? Porque afinal é um médico falando, então eles sim, compram muito sim. essas. Que nem eu amo a minha mãe, a gente é muito amiga, mas essa é uma coisa que, tipo, pra ela, a cabeça dela não muda, não importa ela entender que eu trabalho com isso, ela entender o que é você se empoderar. Ela é uma pessoa que ainda vive, tipo, ela vê alguma coisa e ela fala, olha lá, por que que não emagrece, por que que não faz? Ela não chega a ser tão tóxica quanto eu vejo muitos outros relatos,
Mas né? A gente acaba sofrendo isso muito dentro de casa. Outra Mas geração também, muitas é outra geração. internalizações. É muito. Exato. Esses pensamentos vêm de um lugar muito raiz também, né? É bem Sim, diferente do que é pra sim, gente. sim. Eu consigo entender. E também tem aquela coisa que a gente sempre passa pano pra parente, né? Se é parente que a gente gosta ainda mais, muito mais. A gente passa pano, passa pano. E É, aí, isso eu lembro aí. que pra mim isso ficou tão marcado que eu lembro que depois que eu já tava com uns 23, 24, uma amiga minha, que sempre foi magra, sempre foi magérrima a vida toda, foi na médica e ela tava sofrendo, tipo, essa pressão estética, aquela pessoa que, muito entre aspas, estava, tipo, acima do peso, tipo, 10 quilos, 15 quilos. E a médica falando pra ela que ela ia morrer, que ela tava super mal, que ela já tava entrando em obesidade, tipo, patologizando a garota. E ela veio conversar comigo assim, super nervosa, super, meu Deus. A médica me falou essas coisas, eu falei, amiga, sabe desde quando estão olhando pra minha cara e falando que eu vou morrer? Dali 1, 2 anos, desde os 7 anos. E a gente tá aqui. Se todas as pessoas gordas, se todas as pessoas que não têm aquele corpo padrão, fossem ter expectativa de vida e expectativa de uma vida tão triste, sofrida, quanto todos os médicos falam, você só ia ter gente gorda explodindo no meio da rua. Porque então, olha o meu tamanho. Quando eu entrar numa sala, então todo mundo já olha e já fala, meu Deus, é uma bomba relógio. A qualquer momento vai cair dura, né? Porque já era pra eu ter morrido há muito tempo, então. Sabe? Então eu fiquei pra ela e falei, tipo, amiga, calma. Calma, sua vida não acabou, você não vai morrer, sabe? E é uma indústria muito cruel, isso tudo. Ainda mais quando é uma indústria que impõe isso de uma maneira tão forte, pessoas que estão aí engordando para fazer cirurgia bariátrica. Elas estão engordando para piorar a vida delas. Elas não têm problema nenhum de saúde, elas estão bem, Uhum. mas elas querem a estética de ter um corpo magro, a força, né? Com forceps. Então eu vou engordar para poder destruir a minha saúde. E ter uma magreza que não vai ser duradoura, porque nenhuma dessas cirurgias te promete muito tempo que você vai ficar com aquele corpo, a menos que você mude o seu estilo de vida, sendo que não é um estilo de vida que condiz com o seu biotipo. O maior problema é esse, é você não estar vivendo com o estilo de vida do seu biotipo. Por que o cachorro tem uma ração de Porque é isso, cachorro? né? Pessoas gordas podem fazer exercício, podem ter uma alimentação saudável e não necessariamente elas vão ser magras por causa disso, ou não deveriam fazer exercício físico, né? Tipo, porque acho que o movimento, né, contra a gordofobia é muito de que pessoas gordas podem fazer tudo, né? Assim como qualquer Exato! outra pessoa. Exatamente, é tudo muito relacionado a isso. O fato de você ser magro, o fato de você ser gordo, que é o que eu tô falando aqui, não quer dizer que você seja uma pessoa doente. Da mesma forma que o fato de você ser uma pessoa magra não te faz uma pessoa saudável. E é isso que as pessoas não É entendem. isso. Eu acho que uma das Uhum. maiores torturas que pode existir para uma pessoa é quando uma pessoa acabou de sair de uma depressão, uma pessoa esteve super mal, ela acabou de passar por um câncer, e as pessoas olham para ela e falam: ah, mas pelo menos você emagreceu, como se isso fosse uma coisa boa. Ela Um olha pro mérito, né? espelho todos os dias e vê aquele rosto seco e vê aquele corpo magro e lembra daquilo que ela passou. E lembra de todo aquele Uhum. peso, porque se ela emagreceu, porque o corpo dela começou a definhar. Não é porque ela fez uma dieta para emagrecimento. E as pessoas dão Uhum. mérito e dão saúde a isso. Então, às vezes, as pessoas falam isso e é como se isso fosse suficiente. Mas, tipo, às vezes é uma amiga muito próxima, que ela achou que poderia ajudar, que poderia ouvir. Ela chega e fala: acabei de passar por uma depressão. Poxa, pelo menos você emagreceu. E, tipo, põe uma pedra no assunto. Você teve esse ponto positivo, Uhum. então, vida que segue, sabe? Você podia ter Uhum. engordado, seria pior, sabe? É Uhum. muito. É muito maçante isso. Então, e você também patologiza e coloca pessoas que estão passando por esse tipo de situação inversa com esse emagrecimento em um status de deuses, né? Um status de, ah, pelo menos vocês são magras, sabe? É absurdo. É absurdo, absurdo, Ai, amei absurdo. esse comentário aqui do Elsa Hugo, ó. Eu vi esses dias que uma pessoa gorda que se exercita tem saúde melhor do que a de um magro sedentário. Sim, essa reportagem ela Arrasou. é. Sim, ela foi feita por um estudo feito em Londres, se eu não me engano, que eles fizeram e chegaram nesse resultado. Fora que tem também isso, né? Porque como a sociedade ela é tão nociva para o corpo gordo, ela obriga o corpo gordo a ser um corpo doente, deixa fazendo a pessoa gorda ser sedentária. Porque ela quer ir para uma academia, mas aí a academia ela é super Não vai gordofóbica. ser bem acolhida, a gente Exato. sabe, Ela quer né? fazer uma dieta, mas não é uma dieta para emagrecimento. Eu quero estar em uma dieta saudável. Isso não quer dizer. Todas essas Uhum, palavras já se tornam gatilhas na mente da pessoa gorda. Porque a pessoa gorda fica, uhum, caralho, eu tô comendo certinho, então quer dizer que eu vou emagrecer. Não, você não vai emagrecer. A quantidade de pessoas gordas que existem, que comem super bem, que são pessoas que são veganas,
São pessoas que comem extremamente balanceadas, pessoas que que fazem atividade física todos os dias. Levam Isso vidas dá pra muito elas melhores, mais saúde. saudáveis do que pessoas magras, né? São Exato, muito mais saudáveis. exato, E porque tem elas uma fazem o outra que o coisa corpo dela pede. também. E tem uma outra coisa também que a pessoa gorda ela não pode se gostar, né? É, Incomoda uma pessoa gorda que se gosta. Para a sociedade isso não é justo. Como que pode essa pessoa? Ela é gorda, ela é tudo que ninguém quer ser e mesmo assim ela é feliz, né? O que dificulta um pouco muitas vezes a saúde mental das pessoas gordas alcançarem lugares de mais clareza mental, né? De se sentirem bem com elas mesmas. Né? Fala um sim. pouco sobre isso, essa relação com autoestima também e tudo isso. Sim, então, é porque tudo isso está relacionado a essa patologização que você coloca no corpo gordo e toda essa questão da nossa sociedade ser uma sociedade que ela é extremamente competitiva, é uma sociedade injusta, então você precisa ter um grande saco de pancadas, sabe? E é a mesma coisa de quando uma pessoa chega e fala, ai, mas o mundo agora tá ficando chato. Não, gente. As pessoas podem fazer piadas, as pessoas podem falar as coisas, desde que isso não vá ferir a dignidade do outro. Se a sua Que era piada, uma uma piada outra que vai coisa que eu ferir. ia te falar, porque é isso, né? Ser gordo é engraçado, Bielo? Não, não. É ser uma Não, pessoa né? normal. Não, não é. É ser uma pessoa Só normal, por mas ser isso gordo acho que. não é um motivo pra, né? Não, jamais. É a mesma coisa, só por ser gay, você tem que ser engraçado. Não é um motivo. Não é um motivo, sabe? E as pessoas elas têm que entender isso, que você tem que ter respeito. Exatamente. Ai, Ronei, beijo. Exatamente o que ele falou aqui. Qualquer minoria social que se ama incomoda o opressor. É exatamente isso. Por quê? Porque você é a pessoa que está ali colocada na sociedade para que a gente possa dar risada. Você vai ser o nosso alívio. Como é que você está se amando? Como é que você está achando que você tem o direito de se colocar em pé de igualdade? Exatamente pelo fato de que eu tenho esse De se direito. gostar, E né? eu vou assumi-lo. De me gostar e de me amar, porque eu sou sim uma pessoa bela, eu sou sim uma E pessoa possível de amor. você vê uma melhora nesse sentido, porque eu lembro muito de um filme, Vovozona, que o Ed Murphy. Ah, porque e isso era tipo, ok. Foi 10 anos Não, o atrás, mais ou Vovózona menos, não eu é com o Ed imagino. Murphy. O com o Ed Murphy é o da Rasputia, que a galera usa Ah, Professor muito Aloprado. como. O do Ed Murphy também tem o Professor Aloprado. Tem o filme que tem a Rasputia, o Vovózona é de um outro cara. Mas todos esses filmes são Aham. sempre ridicularizando o corpo gordo, tanto que um xingamento racista, porque nesse filme, apesar dele, sim, ele é uma pessoa preta, ele pode sim reproduzir racismo. E quando eu falo muito, por exemplo, desse filme da Rasputia, é um xingamento que ele é extremamente racista e gordofóbico. Porque quando você vê uma mulher preta e gorda, você coloca todas elas dentro de uma mesma caixinha. E você chama elas de Rasputia porque você acha assim que essa pessoa é uma pessoa que vai chegar e vai ser barraqueira, é uma pessoa que vai chegar e não vai saber como conversar, não vai saber como se portar, porque ela já nem deveria estar ali, sabe? Eu vejo essa mudança chegando aos poucos, né? Então a gente começa a ter filmes como Dumpling, que começam a mostrar algumas coisas assim. Você tem algumas séries da Amazon Prime, algumas séries que estão tentando mudar um pouco essa imagem da pessoa gorda e estão querendo mostrar realmente como a pessoa gorda é, entendeu? Porque a pessoa gorda ou ela vai ser engraçada num filme, numa série, ou ela vai ser a pessoa que vai ser complexada, então ela vai ser aquela pessoa que tem aquela armadura de ser séria, de ser mandona, mas ela nunca é a pessoa que tá numa posição de amor, que tá numa posição de afeto, que tá numa posição de receber carinho, que tá numa posição de ser uma pessoa normal. E sim, nós temos direito de ser uma pessoa, de sermos pessoas normais, de nos armarmos e viver qualquer experiência que a gente queira viver. E me fala assim um pouco mais sobre como foi o teu processo de autoestima, né? Porque eu tô ligado que, assim como para outras coisas também, por exemplo, moda, comportamento, né? Redes sociais, todas essas coisas acabam sendo muito importantes para o desenvolvimento de autoestima, né? Quando você faz parte de uma minoria. E como que é para você esse processo de... Porque uma pessoa gorda tem todos os motivos na sociedade para ter uma autoestima baixa, né? Porque por tudo que a gente falou agora, né? São todos agravantes que vão ferindo a pessoa gorda e que vão fazendo ela ficar cada vez mais embaixo, né? Mais para baixo, enfim. Como que é para você essa relação com a autoestima?
Então, pra mim, sempre muito boa. Eu sempre tive autoestima muito alta, sempre. Mesmo antes de me reconhecer. Tanto que Maravilhosa. quando eu passei por esse processo de desconstrução, de me entender enquanto pessoa gorda na sociedade, de me entender enquanto pessoa preta na sociedade, eu olhei pra trás e falei, gente, eu era uma pessoa péssima. Socorro. Eu era terrível, porque eu era a Regina George em todos os lugares que eu chegasse. Então eu sabia como Ai, mandar, eu fala sempre disso da Regina soube. George. Porque eu tenho uma Eu. informante, uma amiga minha que participou de uma mesa tua, que disse que tem uma história de Regina George. Eu quero saber que história Socorro! é essa. Ela roda por aí. Ela, ó, eu vi aqui agora, já fiquei, ó, até assustada. Socorro. Essa Regina sempre volta pra puxar meu pé. Porque antes, quando eu era Regina mais George é nova. a personagem do Meninas Malvadas, né? Só pra quem não tá Isso, do Mean entendendo. Girls, pra quem não tá entendendo. Mean Pra quem Girls. aí já é Aham. millennial, ou talvez um pouco antes. É, Pós-millennial. e aí, a Regina George, ela. A Regina George não, né? Ela nada, ela é. Eu era ela, louca. Meus pais em casa, eles sempre falavam, tipo, eu sempre gostei muito de novela. Eu sou muito. Amo cultura nacional, assim. Eu adoro, eu acho que isso entrega muito, chega em N lugares, porque a gente tá muito acostumado a ter internet em todo lugar e, tipo, TV chega em todos os lugares. E eu sempre gostei. Só que meus pais sempre olhavam e falavam, essas coisas que você assiste aí não existe, porque também eles olhavam e sabiam que eu adorava as vilãs, né? Amava, sempre amei a Juliana, nunca gostava das boazinhas boas pra cacete, não gostava, não tinha jeito. E aí, como que eu li a informação? O que eles estavam querendo me dizer? Eles queriam dizer que o que não existia era aquelas relações como ela, não aquelas relações como elas se existiam, como elas se davam. Tipo, a forma como as coisas iam acontecendo. Ah, você vai ser ruim, você vai fazer tal coisa, e vai acontecer assim. Tipo, a pessoa boa vai ser burra, 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 e tipo, vão acontecer as coisas dessa forma. Era nesse sentido. Não de que aquilo tudo não existia. Então, na minha cabeça, é tipo, aquela estrutura não existe. Não existem pessoas que têm aquele dinheiro, porque eu olhava a minha realidade e não conhecia ninguém que chegava ali perto. Dependendo das novelas, umas novelas, sei lá, de 20 anos atrás, de uns 15 anos atrás, as pessoas pobres tinham mais dinheiro do que eu na novela. Então eu olhava, tipo, por exemplo, as casas eram maiores, as coisas, então eu falava, era fácil de eu olhar e falar, ah, ok, nada disso existe. Porém, as relações humanas que eu assisti em filmes e séries existiam, porque as pessoas estão ali se comunicando. Então eu entendia muito bem as relações humanas, a forma como o jogo era jogado, a questão das pessoas serem competitivas. Eu sempre fui muito bom em ler gente. Sempre fui ótima nisso. E sempre me dei bem com vários tipos de pessoas diferentes. Então, quando eu chegava na escola, eu pensava, bom, aquilo que eu vejo na TV não existe. Mas como que são as pessoas que são mais gostadas? São as pessoas que são as melhores e que se fazem o melhor que elas podem dentro das obrigações que elas têm. Então eu chegava na escola, eu sempre falava, aqui eu tenho que ser a pessoa mais inteligente do mundo, certo? Eu tenho que ser a melhor da sala. Então eu sou a melhor pessoa da sala. Eu sou o mais inteligente da sala sempre. Se eu sou a pessoa mais inteligente, eu vou me juntar com os outros mais inteligentes. E a minha cabeça nunca foi, tipo, vamos criar um grupo de nerds e vamos ficar no nosso. Não, a gente vai ser a pessoa que vai mandar nos outros. Não importa. Então, sempre quando alguém vinha e falava, você é gordo, você é isso, você é aquilo, eu falava, tá, eu sou gorda, eu posso emagrecer, você pode achar que eu sou feia, mas eu sei que eu sou bonita. Mas e você que é burro? Você vai fazer o quê? O que você vai ser quando você sair daqui? Eu sempre, isso é o levinho, mas eu acabava sempre com uma pessoa na Ah, língua, sabe? Eu era aquelas pessoas que, tipo, o menino que era fazia mais bullying, a pessoa que afiada. fazia mais bullying, que acabava com todo mundo. Eu era a pessoa que chegava e falava 3 frases e essa criança saía da sala chorando. Sim, eu tenho encostado um dedo nele. Já fiz isso umas 3 vezes, mas eu fazia umas coisas assim pesadas que realmente depois, quando eu fui me entendendo, aí eu falei, puta que pariu, gente, eu era Não péssima, o era que que eu tão fiz com essas legal assim. pessoas? Não era tão Eram os legal, recursos que você parece tinha muito naquele legal. momento, né? Exato. Eram as armas que eu tinha naquele momento, era o que eu podia fazer. E era uma carapuça que eu estava criando e vestindo, sem nem perceber que era uma carapuça. Porque tem gente que veste a carapuça porque sofreu muito, né? Mesmo quando é jovem, assim, sofreu, chorou muito e vira e fala, não, agora você é a mais fortona. Fazia isso, mas depois chorava, sabe? Tipo, era super fortona e depois quando chegava em casa, ah, eu não acredito, falaram tal e tal coisa pra mim. E chorava. Nunca fui essa pessoa. Fazia e ia embora, tranquila, linda e calma. E eu sempre tive muitos grupos de amigos. Sempre lidei muito bem com gente. Eu Uhum. acho que eu conheci pessoas muito legais. Eu fiz a faculdade certa, a primeira faculdade. Então eu fiz USP, e eu fiz USP Leste. Então, tipo, nunca me faltou
como é que eu vou falar aqui? Não sei se o horário permite, mas é esse o Ah. ditado. Nunca me faltaram momentos libidinosos. E E eu ia então, falar até eu justamente isso, é demorar. engraçado você chegar nisso, porque nesse caso do libidinoso, né? Uma outra coisa que acontece muito é que as pessoas fetichizam pessoas gordas, né? Elas criam Exato. verdadeiros fetiches. Fala um pouco sobre isso É que também, nesse porque isso ponto eu sou polêmica. Esse ponto eu sou muito polêmica! polêmica. Eu sou polêmica. É assim que eu gosto, vamos lá. Porque o que que eu acho? Como é que eu vejo essa situação? A gente fala muito do fetiche, a gente já coloca, a gente desumaniza corpos que são diferentes do padrão. Quantas vezes você ouve falar de caras que têm fetiche em meninas padrão? Nossa, esse cara tem fetiche em pessoas que têm o corpo da Gisele Bündchen. Você não ouve falar. Mas se ele casar com uma mulher que for igual a Gisele Bündchen, se ela engordar, ele vai separar dela, porque ele tinha tesão só no corpo dela de magra. O fetiche, ele existe para todos os lados. Como que eu leio o fetiche? A pessoa, ela gosta de aquela coisa específica que aquela outra pessoa pode oferecer, e ele é sim muito mais voltado para a sexualidade. Ele vai usar aquela pessoa como objeto. Por que que eu tenho uma opinião polêmica em relação a isso? Porque eu não tenho problema com as pessoas que são fetichistas. Porque eu acho que o problema está quando essa pessoa que é fetichista, ela cria e te enreda num relacionamento amoroso, que na verdade ela só está querendo você para te usar sexualmente. Mas eu acho que se eu também quero usar aquela pessoa sexualmente, da mesma forma que aquela pessoa quer me usar sexualmente, por que não? Por que que mas eu sou gordo? As pessoas magras que saem com outras Mas o pessoas magras, que fetiche, e o são fetiche também pode ser, desculpa, o fetiche também pode ser uma parte de uma relação maior, né? Digamos assim, nós namoramos, pode, nós mas temos um relacionamento de amor, mas também há o fetiche. sim, mas só que é diferente, porque, por exemplo, normalmente quando você pega um fetiche de, duas pessoas que têm um fetiche em, sei lá, couro, elas têm fetiche, sei lá, em bater. Vamos falar em bater, não, que bater é perigoso, né? Bater dá muito BO. Ai, não sei, em couro, vamos falar de Eu nem couro, sei. que é Ah, roupa, tá. que é mais fácil. Sei lá, né? Porque depois vai falar que a Biela foi lá na live e falou que tem que bater mesmo, tem que um bater no outro, aí não sei, né? Mas, Ai, por um exemplo, spank couro. não tem É. problema. Mas agora pensa, as pessoas que têm esse tipo de fetiche, você não vai transar todos os dias com aquela pessoa dessa forma. Você não vai ter todo dia, toda vez que você for transar com essa pessoa, ela vai ter que estar vestida de couro. Todas as vezes você vai chegar num nível mais hard de spanking, por exemplo. Você vai fazer por exemplo, tem gente que tem fetiche em pé. Você não precisa fazer isso todas as vezes, entendeu? Só isso vai fazer parte da relação, mas vai acontecer. Agora, quando você fala, eu tenho fetiche em pessoas orientais, eu tenho fetiche em pessoas gordas, nem sempre esse fetiche vai se tornar num relacionamento. E se tornar, muito provavelmente, caso essa pessoa perca essa característica, no caso de uma pessoa oriental, de uma pessoa preta, ela não vai perder essa característica. Mas no caso de uma pessoa gorda, pode ser que aconteça. Da mesma forma que para uma pessoa magra, pode ser que aconteça. A diferença é que das pessoas magras, a gente não fala que existe fetiche. Eu acho que quando você vai entender a relação, você tem que saber entender se aquela pessoa é fetichista ou não. Porque eu acho perigoso você entrar num relacionamento amoroso com uma pessoa que é fetichista por uma característica física sua. É diferente dela ser fetichista em características externas, fatores externos. Vocês dividem esse fetiche, aí vocês fazem uma vez ou outra, ou até podem fazer sempre, mas ser uma coisa externa. Porque o seu relacionamento não vai ser baseado naquele fetiche. Agora, quando o relacionamento você sabe que aquela pessoa veio atrás de você e ela está com você por conta de um fetiche, uma coisa é o quê? O que eu apoio e defendo. Você quer também só transar com essa pessoa? Ok, tem que ir e tem que fazer e arrasa e beijo, beijo. Agora, você quer entrar num relacionamento com essa pessoa e você sabe que ela só veio atrás de você por conta de fetiche, a chance de você sofrer, de você só ser usada e de você ser trocada muito facilmente é muito alta, é muito grande. Ai, Bielo, tô amando, amando, amando o nosso papinho, mas eu tô olhando aqui no Ah, eu relógio que vai também. dar o nosso tempo e o Socorro! Já passou Instagram. uma hora? Socorro! Já passou, amiga. E Socorro! daí o Instagram corta a gente, guria. Mas eu tô amando, Ai, amando, amando. Acho que a gente vai ter que marcar uma second time, uma segunda vez pra gente continuar vamos marcar outra. Eu também adorei, 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 conversando. adorei. Que gostoso! Nossa, você é uma chuva, uma surra de conhecimento. Que delícia! Eu amei, amei muito. Muito obrigado por Socorro. trazer todas essas informações aqui para mim, para os meus seguidores.
Ai, E obrigada é eu, isso. obrigada eu, adorei o convite, adorei as temáticas que foram trabalhadas, eu acho que foram trabalhadas com muito cuidado e que a gente conseguiu disseminar mais esse tipo de conhecimento, que é muito importante, muito importante. Obrigada mesmo, de coração. Ai, obrigada. Eu só tenho a dizer obrigada a você por se disponibilizar a conversar com a gente. Obrigado também a todo mundo aí que tá mandando mensagem aí no final, né? Se Uhul! despedindo, todo mundo que Beijo, participou. gente. Entrem aí no meu perfil, me sigam. Entrem no perfil lá do Bielo e sigam ele também, que a gente vai fazendo todas essas redes de informação e eu espero que a gente possa criar ainda outras coisas juntos no futuro. Quem sabe pessoalmente, né? Bem Não é? agarradinhos, mais gostosinhos, Socorro, ai, né? queremos, sempre muito Depois que melhor tudo isso pessoalmente. passar, né? Vai passar, vai dar tudo certo. Com Vai, certeza. com certeza. Obrigado, Flor. Mua. Gratidão. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado. Temos 10 segundos. Se inscrevam. Entrem no meu perfil. Vai estar lá daqui a pouco a live. Socorro. Entrem no meu perfil. Me